Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 13 de Mateus 7 pode confundir, porque a impressão que dá é que ele está falando de salvação. E ele não está falando de salvação aqui. Nós lemos um pouco antes, no próprio instruções para o reino, né? Viemos lendo desde de Mateus 5, as instruções para o reino, para aqueles que se identificam como seguidores de Cristo. E esse entrar pela porta estreita certamente não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com discipulado, com seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo é uma porta estreita, é um caminho apertado. Não é para qualquer um, por assim dizer. Entrai pela porta estreita, Mateus 7,13, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Então não é uma exortação para a salvação, porque se fosse para a salvação, todas as outras passagens da Bíblia que falam de salvação pela fé estariam contradizendo isso. Porque entrar por uma porta estreita é obra, não é fé, não é? É fazer sacrifícios pessoais e tudo mais. Ele fala também do caminho estreito, né? Na realidade, o Senhor não quer restringir ou estreitar a vida de ninguém. É preciso lembrar das coisas que para ser salvo é preciso crer em Jesus, exercer fé em Jesus. E não entrar por uma porta ou caminhar por um caminho. Eu entendo esse portão, essa porta estreita e esse caminho estreito não está falando de alguém perder a sua salvação por ter falhado andar no caminho estreito ou entrar numa porta estreita. Ele cita aqui, ele está mencionando também Provérbios 16, 25, que fala que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, alertando aqui para uma questão prática da vida do crente. Agora, a porta mais estreita que poderia existir é aquela que nós entramos pela fé em Jesus. Porque ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Então nós só entramos pela porta que é Jesus, pela fé, e não por algum exercício, né? E a mesma coisa o caminho, né? Ele falou também em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos aplicar isso a um crente também, que ele vai ter dificuldades quando ele crê em Jesus, ele vai trilhar um caminho estreito, que nem todos gostam de trilhar, né? Ele vai entrar por uma porta estreita, uma porta que é também bastante limitada. Mas isso na sua vida pessoal, no seu testemunho pessoal, no seu discipulado, de seguir a Cristo, seguir a Jesus. Tem uma outra passagem também que fala disso, que é aquelas que ele dá as instruções. Ele fala, se alguém vem e fala, meu pai morreu, né? Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Ele fala, quem me segue, como é que é? Deixa para os mortos sepultarem os mortos.
Ele dá algumas instruções assim ali também. Podemos até abrir lá, porque elas são bastante radicais. É esse o ponto que eu queria mencionar. É Mateus 8, é o próximo capítulo. Mateus 8, versículo 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Isso aqui é uma prova de confiança própria. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Repare que está falando que era dos discípulos, dos que já seguiam a Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, eram instruções dadas para quem quisesse estar empenhado no discipulado, numa vida de dedicação ao Senhor Jesus. Não são relacionadas à salvação. É interessante que em Efésios, ele fala várias vezes, né, além dessa passagem que foi mencionada aí de Efésios 5, ele fala várias vezes do andar, em várias instâncias. Por exemplo, em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E essa vocação, essa é agora a nova vida que nós temos, endereçados para o céu. Uma nova vida em que somos habitados com o Espírito Santo e já não devemos e nem podemos, né, andar segundo a nossa própria vontade, mas andar segundo a vontade do Espírito Santo que habita em nós. E quando nós andamos pela nossa própria vontade, nós entristecemos o Espírito. Então Paulo fala lá em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Andeis como? Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, eu tenho que representar aquilo que eu sou agora, aquela nova vida que eu tenho, aquela nova posição que eu tenho. É como quando você assume um cargo importante, né, um embaixador do Brasil na França. Você não pode andar de qualquer jeito, né? Você não pode viver de qualquer jeito. Você vai para Paris, vai lá representar o Brasil, você tem que se vestir de maneira condizente com o seu posto agora, você tem que falar de maneira condizente também, que venha exibir os interesses do seu país. Então muda tudo, porque agora você tem que andar como é digno da vocação com que fostes chamados. É isso que acontece agora com você. E o próprio capítulo 2 de Efésios, ele fala onde nós andávamos antes. De onde nós fomos tirados. Capítulo 2, o versículo 2, diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se eu andava assim, eu não posso mais andar assim. Isso é muito comum, né? Quando o rapaz começa a namorar uma moça, ou a moça começa a namorar o rapaz, como mudam os hábitos. Como mudam os hábitos, muda a maneira de vestir, muda a maneira de falar, porque quer agora andar segundo a paixão para a qual ele foi chamado. Tem um outro versículo também, em Efésios, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Então não serve mais a maneira antiga de eu andar ou de me comportar. E lá em Efésios 5 é que fala para andar em amor, né? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós.
Então esse andar agora é importantíssimo para o crente, porque ele demonstra o que o crente é agora na sua posição. Ele não é mais aquilo que ele era antes. Então, quando a gente volta lá para Mateus capítulo 7, nós estamos vendo que esse andar vai ser numa porta estreita, num caminho estreito. Você num caminho largo, você anda do jeito que quer, mas num caminho estreito e passando por uma porta estreita, você anda dentro dos limites daquilo que agrada o seu Senhor. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.